Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu nesta manhã 4 pessoas em mais uma etapa das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre os presos da Operação Submersos está Elaine Lessa, mulher do policial militar reformado Rony Lessa, detido desde março e acusado por essa execução. Rony também é alvo de mais um mandado de prisão na ação de hoje. A Força-Tarefa busca esclarecer o descarte da arma usada nos assassinatos. A suspeita é que o material tenha sido jogado no mar da Barra da Tijuca. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: Supremo Tribunal Federal decide adiar definição de regras das alegações finais de réus delatados e delatores por falta de quórum. Plenário do Senado rejeita os 6 destaques restantes na votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Entre as propostas derrotadas estavam alterações em pontos como idade mínima para mulheres e pensão por morte. Senado aprova projeto de lei que estabelece teto de gastos para as campanhas políticas nas eleições municipais de 2020. O texto vai para a sanção presidencial e precisa ser publicado no Diário Oficial até sexta-feira para que as medidas sejam válidas no pleito do ano que vem. Justiça manda soltar Suelen Priscila de Oliveira, suspeita de envolvimento na invasão ao celular de centenas de autoridades. Ela e mais 3 suspeitos foram detidos em julho no âmbito da Operação Spoofing, que apura os ataques a telefones de nomes como o do coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Tufão Mitag deixa ao menos 9 mortos e dezenas de desaparecidos na Coreia do Sul. A cidade portuária de Busan foi uma das mais afetadas. 1.500 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. Esses e muitos outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O plenário do Senado rejeitou os destaques restantes e concluiu o primeiro turno da reforma da Previdência. Vamos saber como foi a sessão de ontem, direto de Brasília, com o repórter Levi Guimarães. O plenário do Senado rejeitou os 6 destaques restantes na votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Depois da derrota sofrida em uma das votações de terça-feira, que retirou 76 bilhões de reais do impacto fiscal da reforma, a base governista conseguiu se reorganizar para evitar novas desidratações. Entre as propostas derrotadas estavam alterações em pontos como idade mínima para mulheres e pensão por morte. Com isso, o texto aprovado prevê uma economia de aproximadamente 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, um número abaixo do considerado ideal pela equipe econômica do governo, que buscava uma meta perto de 1 trilhão, mas ainda apontado pelos senadores como expressivo. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, se disse contente, apesar das dificuldades. Diante da dificuldade do próprio tema, que em qualquer parte do mundo é ultra delicado, não é uma reforma simpática, popular, eu acho que nós alcançamos um resultado muito bom. Não é um resultado ótimo, mas já diz o ditado que o ótimo é inimigo do bom. A oposição também saiu satisfeita devido à vitória no destaque referente ao abono salarial na terça-feira, tida por muitos como surpreendente. Para o líder do PT, senador Humberto Costa, houve uma redução de danos causados pela reforma. Entendo que foi uma vitória, o texto que veio lá da Câmara já tinha sido muito minimizado nos seus aspectos negativos para os trabalhadores. Aqui o próprio relator foi obrigado a minimizar ainda mais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou a desidratação aprovada no destaque e considerou o resultado positivo. O fundamental está garantido, está aprovado. Um destaque
que se perdeu, como também na Câmara nós perdemos alguns destaques. Olha, eu acho que a gente tem que olhar o que nós tínhamos de expectativa no passado e o resultado que vai sair da reforma da Câmara e do Senado. Hoje começa a contar o prazo de 5 sessões plenárias antes do segundo turno. Caso o intervalo seja cumprido, a votação só deve acontecer no dia 16, atrasando em uma semana o cronograma inicial traçado pelos senadores, que prevê o fim da tramitação da reforma na semana que vem. Por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, busca um acordo com todos os líderes partidários para quebrar o interstício. Eu tinha informação desde ontem que vários líderes partidários tinham feito um compromisso que a gente pudesse, para cumprir a regra do acordo que foi estabelecido, quebrar o interstício e votarmos essa matéria na quarta-feira. Quem não reagiu bem ao texto aprovado pelo Senado foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele desmarcou uma reunião que teria com senadores nesta quarta para refazer os cálculos do chamado Pacto Federativo, um conjunto de propostas para aumentar a arrecadação de estados e municípios. Segundo a equipe econômica, cada bilhão retirado da reforma da Previdência deve ser compensado nos repasses aos governos estaduais e municipais, pois afeta diretamente as contas da União. De Brasília, Levi Guimarães. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a Operação Lava Jato durante um discurso na cerimônia de posse na Procuradoria-Geral da República. Ainda em Brasília, as informações são do repórter Antônio Maldonado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a Operação Lava Jato e ressaltou a coragem dos colegas ao discursar na cerimônia oficial de posse, realizada nesta quarta-feira na sede da PGR, aqui em Brasília. Ele garantiu que está consciente da gravidade e da importância da função que assume e diz ter aceitado o convite do presidente da República na certeza de que não vai trair ou se render ao que definiu como sagrados deveres que precisará exercer pelo país. Segundo o chefe do Ministério Público Federal, é evidente que o órgão precisa ser atuante, mas sempre com responsabilidade. Ele fez questão de dizer que não há poder do Estado que esteja imune à ação ministerial. Aras afirmou ainda que, ao assumir o cargo, recebeu um arsenal poderoso e imbatível que exigirá equilíbrio e competência para ser administrado. De acordo com o PGR, a prioridade da gestão dele será o enfrentamento à corrupção. Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade, da macro ou da mínima, esteja em qualquer estrutura ou organização, pública ou privada. Este é o compromisso que assumimos neste ato. Diversas autoridades acompanharam a cerimônia de posse na sede da PGR. Pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais de 10 ministros de Estado, deputados, senadores, governadores e prefeitos fizeram questão de prestigiar Augusto Aras. O presidente da República também participou do evento. Bem-humorado, Jair Bolsonaro fez uma analogia ao dizer que, se governar fosse um jogo de xadrez, ele seria o rei, Aras a rainha, os presidentes da Câmara e do Senado as torres e o ministro Dias Toffoli o cavalo. O chefe do executivo se disse honrado em estar na sede do Ministério Público Federal, que chamou de instituição sagrada, e pediu que os procuradores assumam eventuais erros a tempo de repará-los. O apelo que eu faço apenas a todos do MP: é importante investigar, é importante fazer cumprir a lei, mas por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente. Após a cerimônia de posse, houve o famoso beijamão. Por mais de 2 horas, o novo PGR recebeu cumprimentos e tirou fotos ao lado de familiares, autoridades, colegas e demais convidados. Esse tipo de situação é comum em Brasília quando dá troca no comando de alguns órgãos, como tribunais superiores e autarquias. É bom lembrar que compete ao Procurador-Geral da República processar autoridades com foro privilegiado, como é o caso de muitos que acompanharam a cerimônia de posse das primeiras fileiras. De Brasília, Antônio Maldonado.
O governo confirma a permanência de Fernando Bezerra Coelho na liderança do Senado. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou na noite desta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro não tem a intenção de substituir o líder no Senado. Fernando Bezerra Coelho foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal no dia 19 de setembro, no âmbito da Operação Desintegração. O parlamentar é acusado de receber propinas do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, no período em que foi ministro da Integração no governo de Dilma Rousseff. Produção de petróleo no Brasil atinge recorde em agosto. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a quantidade de barris diários no mês chegou a 2.900.089. A marca é a melhor para o período e representa uma alta de 18,5% na comparação com agosto do ano passado. A produção de gás também atingiu um recorde com 133.300.000 metros cúbicos diários. Acordo entre União Europeia e Mercosul deve ser aprovado apenas no ano que vem. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Comissária Europeia de Comércio, que deixa o cargo em 31 de outubro. O entendimento político entre os blocos foi firmado após quase 20 anos de negociações e necessita de uma revisão pelos parlamentares dos países envolvidos. A comissária ainda mostrou preocupação com a política ambiental do Brasil e pediu que se respeite o Acordo de Paris sobre o clima. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu adiar a discussão sobre as possíveis restrições ao alcance da tese que abre um precedente para anular sentenças da Operação Lava Jato. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Afonso Marangoni. O julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode afetar condenações da Operação Lava Jato, ainda não terminou e não tem data definida para ser concluído. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente do Supremo, Dias Toffoli, a discussão não vai ser retomada hoje. Toffoli foi informado que não haverá quórum completo na sessão e ele gostaria da presença de todos os colegas para discutir o assunto. Nesta quarta-feira, por 7-4, o plenário da Corte decidiu que réus delatados podem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. A maioria já havia sido formada na semana passada, mas ainda faltavam 2 votos. O ministro Marco Aurélio Mello foi favorável ao entendimento do relator, ministro Luiz Edson Fachin, que foi derrotado. Para Marco Aurélio, não deve haver prazos diferentes para delatados e delatores. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito, em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro. E o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. Na sessão, o ministro Gilmar Mendes aproveitou para voltar a criticar a Lava Jato. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isso é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Ao apreciar a denúncia formulada contra o suposto operador Zvi Skornik, Moro deu por falta de provas de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro coach da acusação, o juiz avisou a Deltan, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que tem um depósito em favor de Musa e, se for por lapso, que não foi incluído, ele vai receber amanhã e dá tempo. O voto final foi do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ele já havia antecipado o posicionamento na sessão anterior e ontem voltou a defender prazos diferentes na fase das alegações finais. O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais, da própria democracia, eu diria, que materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.
em todos os procedimentos penais. É direito do acusado delatado apresentar as alegações finais. Antes de votar, Toffoli fez uma defesa do Supremo, dizendo que a Corte atua no combate à corrupção. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Dias Toffoli também propôs modulações para limitar o alcance da decisão sobre as alegações finais, que impacta centenas de condenações da Lava Jato. A ideia do ministro é criar um filtro que permita anular apenas parte das sentenças, sem comprometer toda a operação. Toffoli sugeriu que uma condenação só seja anulada se atender a 3 requisitos: que o delatado tenha recorrido da ordem das alegações finais ainda na primeira instância, que a defesa comprove que houve prejuízo na abertura conjunta de prazo e que o acordo de delação tenha sido previamente homologado. A sugestão de Toffoli não foi consenso e dividiu os membros da Corte. A definição do alcance da decisão que ameaça condenações da Lava Jato foi adiada sem prazo definido. Dobrou o número de internações de crianças com problemas respiratórios nos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. Vamos ao Rio de Janeiro para mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Dobrou o número de crianças de 0 a 10 anos que buscaram assistência e atendimento médico na rede do SUS na região amazônica brasileira em consequência de problemas respiratórios provocados por queimadas e incêndios. Esta é uma das conclusões de um levantamento feito pelo Observatório do Clima e da Saúde da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Essa pesquisa aponta que em maio e junho deste ano, 5.000 crianças nessa faixa etária de 0 a 10 anos buscaram assistência médica em hospitais públicos do SUS na região amazônica com problemas respiratórios. No mesmo período do ano passado, maio e junho de 2018, eram 2.500 crianças. Para a Fiocruz, está claro, consequência direta do aumento de queimadas e incêndios na região da Amazônia Legal. A Fundação Oswaldo Cruz promete, nos próximos meses, fazer um estudo mais abrangente, até porque os focos de incêndio se intensificaram a partir do mês de julho e a pesquisa abrange apenas o bimestre, os meses de maio e de junho. O objetivo da Fiocruz é fazer um estudo mais abrangente, incluindo também outras faixas etárias, inclusive idosos, que também estão vulneráveis a problemas respiratórios. De acordo com um levantamento feito e conduzido pelo sanitarista e pesquisador da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, hoje, uma criança que vive na região amazônica tem 36% mais chances de ter problemas respiratórios do que uma criança de 0 a 10 anos que mora longe dos focos de incêndio de queimada. Nosso alerta é que as unidades de saúde, não só os hospitais, mas unidades básicas de saúde, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, atenção básica de saúde, tenham um cuidado especial com esses primeiros sintomas de problemas respiratórios que não sejam agravados, que sejam tratados de diversas maneiras nesses locais que são, em geral, remotos dentro da Amazônia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o aumento no atendimento de crianças com problemas respiratórios na região amazônica, na rede do SUS, teve um custo de R$1,5 milhão de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brant. A quinta-feira é mais um dia de chuva forte na região sul do Brasil por causa de uma frente fria. O céu fica carregado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E para alimentar essa frente fria, existe um corredor de umidade vindo da Amazônia que acaba provocando chuva forte também entre Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e o estado de Rondônia. Também tem previsão para algumas pancadas de chuva nas outras áreas da região norte do Brasil, a não ser
ser no estado do Tocantins, onde o tempo segue seco, assim como em grande parte do Nordeste, Goiás e ainda grande parte do Sudeste do Brasil. Quanto à temperatura, faz calor na maior parte do país. Só na região sul é que a temperatura fica mais amena, especialmente no Rio Grande do Sul, claro, por causa do mau tempo e pela mudança na direção dos ventos. A máxima fica em torno dos 24 graus em Porto Alegre, mas chega aos 30 graus na região de Cuiabá, 36 em Palmas e 38 graus em Teresina. Capital paulista com mais um dia de sol, calorão. Existe até a possibilidade de chuva no fim do dia, mas é algo muito localizado e rápido. A quinta-feira terá máxima de 32 graus na capital paulista. A sexta já será de tempo seco de novo, com máxima de 30 graus, e o fim de semana também vai ser de sol e calor em todo o estado paulista. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10h26 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Nós vamos falar sobre as novidades de tratamento de imunoterapia no câncer. Os tratamentos oncológicos têm drogas hoje que são as novas imunoterapias, que têm a função de desbloquear nosso sistema imune e permitir que nossos guardas de defesa, os linfócitos, ataquem o tumor de forma eficaz. Mas às vezes, esses soldados desbloqueados podem também atacar as células normais do nosso organismo, resultando numa inflamação na pele, articulação, tireoide, pulmão e rim. Situações chamadas de desordem autoimunes, como doenças reumatológicas. Os pacientes que já têm doenças autoimunes, onde o sistema de defesa já é propenso a atacar as suas próprias células, não são incluídos em geral nas pesquisas clínicas para essas novas imunoterapias. E o motivo disso é por uma potencial piora dos sintomas da própria doença reumatológica. No Congresso Americano de Oncologia desse ano, foi avaliado então o papel da imunoterapia em pacientes com doença autoimune. O resultado foi que houve ganho de sobrevida, diminuição de tumor nesses pacientes, mostrando que a imunoterapia, primeiro, é ativa contra esses tumores. Quando comparados os benefícios e a descontinuidade da imunoterapia entre pacientes com ou sem desordens autoimunes, não houve diferenças. Com relação à segurança, uma minoria de pacientes, cerca de 4%, teve uma piora da doença reumatológica. A conclusão desse importante artigo é que a imunoterapia pode ser dada para pacientes que realmente precisam desse tratamento, no caso, tumores avançados como de bexiga, de rim, tumores de cabeça e pescoço, tumores de estômago. Porém, o grau de atenção dos médicos deve ser muito maior pela chance de reativação ou piora da doença reumatológica. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Fala, meus queridos, eu estou no canal Saúde, junto de colegas extraordinários, e nós estamos discutindo de maneira objetiva temas do seu interesse. Se inscreva lá no nosso canal Saúde da Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h29, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E agora com um destaque internacional, porque um ataque com faca contra policiais deixou 5 mortos no centro de Paris. E quem está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto e trazer mais detalhes é Vitor Brown.
Brown, bom dia para você. Quais são as informações que a gente tem até agora? Pois é, Nicole, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Por enquanto são informações preliminares, mas que dão conta de que pelo menos 5 pessoas teriam morrido depois desse ataque. Um homem armado com uma faca teria invadido a sede da polícia de Paris. Para quem nos acompanha com imagens, inclusive nesse momento, imagens que chegam de Paris e que mostram o momento do resgate, a chegada dos primeiros carros de socorristas e da polícia. Pelo menos 5 pessoas teriam morrido, de acordo com essas informações da imprensa francesa. A polícia ainda não confirma. Seriam 4 funcionários da polícia de Paris, além do autor do ataque. Ainda segundo a imprensa, que cita um sindicato de policiais da França, o homem seria um ex-funcionário da polícia francesa, não se sabe se é exatamente um policial ou um funcionário do setor administrativo. Ele trabalharia há 20 anos por lá e, insatisfeito com alguma questão trabalhista, teria invadido a sede da polícia. Isso foi no começo da tarde, pelo horário local, no horário de Paris, 5 horas a mais do que aqui no Brasil, portanto agora 10h30 aqui no Brasil, 3h30 da tarde lá na França, e no começo da tarde esse homem teria invadido a sede da polícia armado com uma faca e matado 4 pessoas. Isso segundo informações preliminares. Repito, a polícia ainda não confirma que esse seja o número exato de vítimas. A prefeita de Paris já se manifestou, foi ao Twitter, escreveu que vários policiais perderam a vida nesse ataque, prestou condolências, disse que haverá homenagens a outras autoridades a caminho da sede da polícia de Paris, mas por enquanto as informações de momento são essas, Nicole. O ataque teria sido cometido à faca, o homem seria um ex-funcionário e além dele teriam morrido 4 pessoas assassinadas por ele. Quer dizer, se descarta então a hipótese de terrorismo nesse atentado, por enquanto sim, nada indica que seja um ataque terrorista, que seja algo organizado por alguma organização terrorista, sim um ataque doméstico, né, como os próprios especialistas gostam de dizer, né, costumam usar, é o termo mais apropriado, um ataque doméstico, porque teria tido outras razões que não envolvem terrorismo. Por enquanto, especula-se que seja isso. A gente deve ter daqui a pouquinho um pronunciamento oficial da polícia de Paris, mas o balanço de momento é esse, 5 mortes confirmadas até agora. Obrigada, Brown. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Combinado. Até mais. Apesar da alteração das regras de pagamento do abono salarial, o governo comemorou a aprovação da reforma da Previdência no Senado. De Brasília, Luciana Verdolin. Olha, o governo comemorou ontem a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. Os destaques foram rejeitados pelos senadores, apesar do plenário ter alterado as regras para o pagamento do chamado abono salarial, que vai gerar um custo extra aqui para o governo de algo em torno de 76 bilhões de reais. O ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, minimiza a escorregada e nega qualquer tipo de derrota no Congresso Nacional. A reforma foi aprovada depois de anos, de vários governos, e hoje, com vários destaques, com destaques é no total, mais de 10, nenhum passou. Prova maior da nossa vitória. Então, por favor, celebrem o Brasil, que a reforma da Previdência vai dar um novo futuro, uma nova esperança ao nosso povo. Muito obrigado. A equipe econômica, no entanto, admite preocupação, mas também comemorou o fato da economia não ter sido reduzida ainda mais. Ontem, o ministro Paulo Guedes passou o dia fazendo e refazendo contas. A avaliação é que, diante da dificuldade orçamentária do governo, qualquer recurso que deixa de ser economizado precisa ser compensado de uma outra forma. Uma das alternativas em estudo dentro do governo é de reduzir a previsão de repasse dentro do novo Pacto Federativo para estados e municípios. O ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência, Jorge Oliveira, no entanto, diz que ainda é cedo para fazer qualquer tipo de comentário. Isso ainda está sendo conversado bem detalhadamente. A gente não tem nada avançado para passar para vocês ainda. O porta-voz da presidência, Rego Barros, explicou que o ministro da Economia é que está fazendo os estudos sobre a proposta do novo Pacto Federativo, que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. Ele lembrou que dentro dessa nova metodologia estará prevista também a distribuição da chamada seção onerosa do pré-sal. O porta-voz ontem reafirmou o discurso oficial de que a meta agora é evitar novas desidratações ao texto da reforma da Previdência lá no Senado. O governo, no momento, está satisfeito com a aprovação da proposta em primeiro turno no Senado. Porém, espera que não ocorra qualquer outra
alteração que acarrete ainda mais redução da economia nos próximos anos. Ontem o presidente admitiu, durante conversa com turistas na porta do Palácio da Alvorada, que ele gostaria de não ter mexido nas regras da Previdência, mas que a reforma é necessária e importante nesse momento. Ele lembrou que outros governos tentaram aprovar as mudanças e não conseguiram, e que, se nada fosse feito, o país poderia quebrar. De Brasília, Luciana Verdolim. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a definição de regras das alegações finais de réus delatados e delatores por falta de quórum. A sessão estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira. Vamos até Brasília agora conversar ao vivo com Zé Maria Trindade. Zé, bom dia para você. O impasse continua, né? Pois é, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, para muitos ministros aqui, o plenário, o Supremo é apenas um bico, né? O mais importante mesmo são os compromissos externos que eles assumem. E aí não houve, segundo o ministro, condições de continuar com este julgamento que assusta a todos. É julgamento de algo que não estava na lei, não estava no Código de Processo Penal, no Código Penal, em nenhuma lei, mas muitos dizem não, estava sim, na cabeça dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa norma, recém-criada pelo plenário do Supremo, agora não é mais só a segunda turma, diz o seguinte, que o réu delator faz parte da acusação e não seria um réu como os outros. Então, o plenário do Supremo decidiu, por maioria, o seguinte, anular as sentenças contra um ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio Almeida, e esse foi o segundo beneficiado com esse julgamento. O primeiro foi o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Vamos combinar então, Nicole. A situação é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal abriu a porta do inferno e agora quer controlar qual capeta que sai e qual que não sai. Este é o debate que ainda não tem data, ou seja, decidir ali qual condenado terá a sentença anulada, né? Quem apresentou o pedido lá na primeira instância, quem foi prejudicado, enfim, esse é o debate. Mas a maioria já está formada no sentido de anular pelo menos em 2 casos, né? Aldir Bendini e esse ex-gerente Márcio Almeida. Esse é o debate no Supremo Tribunal Federal que ficou para depois por falta de quórum hoje. Pior do que o Congresso, né? Pelo menos o Congresso trabalha 2 dias, lá é só 1. É verdade, Zé. E realmente não há nenhuma data sendo ventilada por aí, uma expectativa de que essa votação ocorra pelo menos até o final do ano. Não tem nada que a gente possa especular a respeito de uma nova data, de uma nova análise? Quarta-feira que vem, né? Não há ainda uma definição, mas é o dia de quórum completo, se o presidente quiser mesmo colocar esta norma em decisão. O plenário, por maioria, por 8 votos, decidiu que vai definir uma repercussão geral, ou seja, uma súmula para estes casos serem aplicados em toda a justiça. Onde houver um delator, né, ele terá uma condição especial, será, portanto, equiparado ali à acusação e o delatado tem um prazo especial para apresentar as alegações finais. Olha, esse debate não é muito prejudicial. O problema é fazer uma aplicação de forma para atingir processos já julgados com sentenças, né? Que é o caso de 123 réus da Lava Jato. E Zé, falando agora do Senado, ontem o plenário rejeitou os 6 destaques restantes na votação em primeiro turno da reforma da Previdência. E o segundo turno, pelo que parece, segundo aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, só deve acontecer depois do dia 15 de outubro. Essa demora, esse atraso, preocupa o governo de alguma forma? Denuncia problemas, né? Olha, há uma indicação clara no Congresso Nacional, isso é uma praxe, que ninguém entra no plenário para perder. As derrotas existem, mas são acidentes. Se o governo não quer votar logo no início da semana que vem esse segundo turno da reforma da Previdência, é porque não tem certeza dos votos, senão colocaria em votação. Então, deixar para depois é dar tempo para a articulação. Foram afloradas ali várias demandas reprimidas dos parlamentares, de todos os tipos, algumas justas. Nomeações ali de reitores que estão esperando, esses institutos federais,
enfim, liberação de emendas, mas o grosso mesmo é de um grupo de senhores senadores que querem mudar a indicação da economia do país. Veja bem, mudar o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita, que é a não intervenção no mercado. Eles querem alargar o crédito, são as medidas anticíclicas chamadas, né? Que é aumentar o crédito, investimento na economia e redução de impostos. É tudo que a equipe econômica disse que não vai fazer. Esta é a pressão de fora do Congresso. São empresários que perderam o caminho para o Ministério da Economia e para o Palácio e agora atacam pelo Congresso Nacional, onde ali sim há um caminho e uma linha direta para a política. Zé, o governo já se prepara para essa fase pós-aprovação da reforma da Previdência, no sentido de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve vir, então, aí já com a reforma tributária, talvez com um pacto federativo. Já há alguma análise, alguma coisa que a gente possa falar a respeito desse próximo passo, né, pós-reforma da Previdência em segundo turno? Olha, Nicole, ontem já me disseram que dificilmente a reforma tributária será votada neste ano. Isso já é quase descartado. É preciso definir um projeto único, o governo ainda não tem um projeto. Esse projeto único vai englobar aí a proposta do governo, da Câmara e do Senado, e aí sim o debate sobre a reforma da tributária realmente começa. Agora, se a reforma da Previdência está enfrentando dificuldades, quando já estava certo de que seria votada tranquilamente no Senado, imagine da Previdência, o tributário e outros, né? Grupos no Congresso Nacional ainda continuam apoiando a economia e são líderes até que defendem um governo liberal e por isso dão apoio à equipe econômica, mas que não apoiam o governo Jair Bolsonaro. É um momento peculiar na política brasileira. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho, uma ótima quinta-feira para você. Nicole Fusco, muito obrigado. Muito bom dia a todos. E a gente continua falando sobre reforma da Previdência, mas agora da Previdência dos militares, porque o relator da reforma, o deputado Vinícius Carvalho, incluiu bombeiros e policiais militares nas regras apresentadas à comissão especial nesta quarta-feira. As informações são do repórter Marcelo Matos. O relator da Previdência nos militares inclui PMs e bombeiros nas regras. O deputado Vinícius Carvalho apresentou seu relatório à comissão especial da Câmara. Em relação às emendas apresentadas, entendemos que são inadequadas sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, notadamente por direta ou indiretamente provocar aumento de despesa pública, mas sem apresentar as exigências previstas na legislação pertinente. O modelo não agradou ao deputado subtenente Gonzaga, que exigiu uma reunião com representantes do governo para discutir a inclusão dos PMs e bombeiros no sistema de proteção dos militares. Eu lamento que as coisas sejam tratadas dessa forma, algo que é tão importante para 500 mil policiais militares no Brasil. Tá certo? E eu estou falando aqui por Minas Gerais e não tô blefando. Essa proposta é danosa para os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, prometeu um encontro dos parlamentares com a área técnica do Planalto. O governo vai estar aberto a ouvir todas as observações decorrentes da leitura e da apreciação do relatório. Mas isso não quer dizer, necessariamente, a despeito de um processo de conversa natural acontecer na reunião, que em algum ponto será anuído, haverá concordância e modificação em algum ponto. Nós iremos iniciar um processo decorrente da leitura e a reunião acontecerá, é isso. A expectativa do governo era reduzir as despesas em 97 bilhões de reais em 10 anos, com a reforma dos militares. Mas a proposta discute também a reestruturação da categoria, com aumento de 86 bilhões de reais nos gastos públicos, uma economia de 10 bilhões de reais, tratada em Brasília como não reforma na prática. Após a leitura do relatório, o presidente da comissão especial, o deputado José Priante, concedeu vista coletiva e convocou reunião para a próxima quarta-feira. Câmara de análise da inclusão do pagamento de 4 bilhões de reais na proposta de partilha de recursos do mega leilão do pré-sal
com estados e municípios. A verba é uma forma de compensar a desoneração de exportações e foi discutida pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, com representantes do Norte e do Nordeste. A matéria, que divide os parlamentares, tramita na CCJ e, se for aprovada, segue para uma comissão especial. O mega leilão das 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que serão ofertadas no dia 6 de novembro, vai atrair 14 empresas de 11 países. O relatório sobre a partilha indica que os municípios ficariam com 20% dos recursos e os estados com 10%. Ao defender o pedido de vista, o líder do PSL na Câmara, delegado Valdir Soares, de Goiás, defendeu repasses às cidades. Sou municipalista e vou defender, sim, as mudanças, seja o critério da Lei Candir, o Pacto Federativo, vamos ver as implicações na LDO. Não sou capacho de nenhum governador. Sei da necessidade dos municípios, sim. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir Soares, acredita que a CCJ voltará a analisar a partilha dos recursos em até 2 semanas. O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, avalia que, apesar do adiamento, o projeto será aprovado a tempo. Não achamos que é justo com alguns estados o valor que estão recebendo. E são estados que têm pobreza. E que a proporção é infinitamente menor. É uma grande injustiça. Essa solidariedade só que nós estamos pedindo para resolver isso. Inclusive com recursos de outras fontes, que não precisa tirar de ninguém. O tucano Samuel Moreira destaca que os municípios precisam de recursos para sobreviver. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, lamentou o adiamento da Comissão de Constituição e Justiça. Se a gente não der destino, nós vamos ficar paralisados. É o apelo que faço a Vossa Excelência, compreendendo que o pedido de vistas, não há o que discutir isso, está correto, mas há essa premência do tempo e eu quero sugerir uma alternativa de reunião para a gente debater. O deputado José Guimarães pondera que as principais dúvidas sobre o projeto têm de ser discutidas na comissão especial e não na CCJ. No mês passado, o Senado aprovou uma PEC que estabelecia que a partilha fosse igual entre estados e municípios, 15% para cada. Em São Paulo, a CPI das universidades acusou o ex-reitor da USP, João Grandino Rodas, de realizar contratações ilegais de pessoas físicas. Os detalhes estão na reportagem de Vitória Bel. A CPI das Universidades da Assembleia Legislativa de São Paulo acusou o ex-reitor da USP, João Grandino Rodas, de realizar contratações ilegais de pessoas físicas por valores superiores a R$1 milhão. A denúncia ocorreu durante a audiência com a presença de Rodas nesta quarta-feira. O ex-reitor esteve à frente da universidade entre 2010 e 2014. A presidência da comissão apresentou uma pilha com mais de 500 folhas contendo listas de beneficiados pelos pagamentos. Questionado pelo presidente da CPI, deputado Wellington Moura, do PRB, João Grandino Rodas disse desconhecer as contratações. Por qual questão vocês pagavam valores exorbitantes a pessoas físicas? Para mim é uma completa novidade. E digo isso com certeza. Mas foi na sua gestão? Sim. Foi na gestão, mas não passou. Só aparece isso na sua gestão. Sim, mas não passou por mim, pra você verificar. Só assinou? Não. Esses pagamentos você, como reitor, não assinou na época? Não autorizou? Eu não lembro se assinei esse, mas eu muito... Não, esse não, esses. Vários. Não lembro. Eu tentei somar, não consegui. Mas os números são exorbitantes aqui de pessoas. É muito bom que são muitos bilhões de reais. Wellington Moura considerou uma irresponsabilidade o ex-reitor não saber responder aos questionamentos. Várias pessoas físicas, na época dele, que receberam como prestação de serviço valores absurdos. Como é que pode você pagar para uma aluna da universidade, porque eu mostrei que na época ela era aluna da universidade, recebeu R$1.700.000 para prestação de serviço como pessoa física. Nem pode se pagar pessoa física. E qual foram os critérios? Ele não sabia responder. Além das contratações suspeitas na gestão Rodas, a CPI ainda apura um aumento significativo de gastos com salários. Segundo os deputados, 105% do orçamento foi gasto em folha de pagamento e boa parte dos reajustes e novas contratações não teriam sido aprovados pelo Conselho Universitário. João Grandino Rodas assumiu que utilizou reservas previdenciárias
previdenciárias da universidade para pagar despesas com o pessoal. Segundo a CPI, a universidade tinha uma reserva de 8 bilhões de reais em 2010 e chegou no ano de 2014 com 2 bilhões e meio de reais. Segundo o ex-reitor, a USP previa uma receita maior com a elevação na arrecadação do ICMS, o que não se confirmou. Na emergência, tudo é melhor do que pedir dinheiro em banco. A entrega do relatório final da CPI das universidades da Lesp deve acontecer no dia 16 de outubro. Vamos agora até o Rio de Janeiro conversar ao vivo com Rodrigo Viga. Viga, bom dia para você. Como a gente até informou aqui no começo do jornal, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio prendeu hoje a esposa de Rony Lessa, que é acusado, de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Bom dia. Bom dia, minha cara Nicole, bom dia, ouvintes internautas da Jovem Pan. A gente está na porta aqui da divisão de homicídios. Daqui a pouco vai ter uma entrevista coletiva para dar detalhes sobre a prisão dessas 4 pessoas. Foram 5 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Um dos alvos era o próprio Rony Lessa, que está preso lá em Porto Velho. Já eu conto mais detalhes do Rony Lessa. Mas os 4 foram presos bem cedo, inclusive a esposa e o cunhado de Rony Lessa e outros 2 comparsas do grupo comandado pelo PM reformado, que, por acaso, morava num condomínio de alto luxo aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, mesmo onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem a sua residência. Eles foram presos acusados de obstrução da justiça e atrapalhar as investigações em torno do caso Marielle Franco. Segundo informações colhidas pela Polícia do Rio de Janeiro, um pescador foi contratado recentemente pela bagatela de R$300 para dar cabo sumiço de armas que pertenceriam ao bando à quadrilha. Inclusive, uma das armas seria a submetralhadora que foi utilizada para matar Marielle Franco e Anderson Gomes há mais de 1 ano e meio, em março do ano passado. Essas armas teriam sido lançadas em alto mar e até hoje, apesar de buscas da Marinha, do Corpo de Bombeiros, da própria polícia aqui da Barra da Tijuca, essas armas jamais foram encontradas. Portanto, foram presos a mulher de Rony Lessa, o cunhado de Rony Lessa e outros 2 membros desse bando, pessoas próximas a Rony Lessa e também ao Elcio de Queiroz. Os 2 que estão presos, acusados de participação direta no assassinato de Rony Lessa. Minha cara Nicole, quer saber um bastidor da história, não? Com certeza, Viga, por favor. Amanhã, sexta-feira, haverá um depoimento de Rony Lessa à Justiça do Rio de Janeiro sobre o caso Marielle Franco. E essa operação de hoje, não por acaso, foi deflagrada na véspera deste importante depoimento. Será um depoimento via videoconferência, uma vez que Lessa está preso em um presídio federal em Porto Velho, lá no norte do país. Então, com a prisão da mulher dele, o cunhado menos, mas com certeza a mulher dele, a polícia tenta pressionar, impactar e influenciar no depoimento que está programado para acontecer nesta sexta-feira. Desta forma, a expectativa por aqui é que Rony Lessa possa começar a dar com a língua nos dentes, comece a abrir o bico e comece a dar pistas que possam levar aquele ou aqueles que teriam organizado, arquitetado o assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Políticos, 2 políticos aqui do Rio de Janeiro já tiveram nomes citados, o Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, e o Marcelo Siciliano. Mas fontes da polícia dizem que é um terceiro político aqui da esfera fluminense que está sendo investigado, potencial suspeito, de participar também da arquitetura do assassinato de Marielle Franco. Então, a prisão hoje da mulher do Lessa foi estrategicamente analisada, pensada para colocar pressão nele para ver se o PM reformado começa a ajudar no desenrolar dessas investigações, porque certamente ele, como executor, foi contratado por alguém, A gente precisa saber quem é este alguém e por que este alguém, essa pessoa, quis dar cabo da vereadora Marielle Franco. Nicole. E Viga, também tem mais operação, aí no Rio. Tem uma na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, para tentar prender suspeitos de matar um policial, é isso? Exatamente. O policial soldado, Ednilton Júnior, foi morto numa emboscada de bandidos e criminosos nesta quarta-feira, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá.
E, minha cara Nicole, ouvintes internautas, tem tiroteio bang na Cidade de Deus. Cidade de Deus é assim, tem tiroteio dia sim e dia sim, não tem aquela história dia sim e dia não, é dia sim e dia sim. Cidade de Deus, que foi até tema de filme com rodagem nacional e internacional. O clima é tenso por lá, a polícia já tinha feito uma operação nesta quarta-feira para tentar prender suspeitos de terem matado o policial militar e hoje está fazendo uma nova operação. Só para lembrar, viu, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, números oficiais apontam que são 48 policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro nas mais diversas circunstâncias neste ano de 2019. São mais de 50 agentes de segurança mortos e mais de 140 casos de agentes de segurança alvejados, baleados. Tem operação também na cidade de Búzios. Você conhece Búzios, minha cara Nicole? Infelizmente não, Viga. Não conheço ainda Búzios. É um balneário maravilhoso, com certeza. Quando você for lá com o seu digníssimo, vai aproveitar, vai usufruir, porque é lindo, atrai muitos turistas, mas também tem muitos problemas. Afinal de contas, tem havido acontecido uma espécie de rodízio, né, no comando da cidade, denúncias de falcatruas e irregularidade. Hoje, por exemplo, a polícia está cumprindo mandados lá na cidade de Búzios, na região dos Lagos, porque há suspeitas de que funcionários da prefeitura estariam vendendo alvarás para estabelecimentos comerciais. Entre os alvos, um vereador da cidade e também um ex-secretário do município da cidade de Búzios, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E para fechar, viu, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, história cabulosa, nojenta e lamentável. Um homem de 64 anos de idade foi preso agora há pouco pela Polícia Federal em seu imóvel no bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, área nobre da capital, acusado de pedofilia e também de compartilhamento de imagens de crianças em situação de vulnerabilidade via internet, via redes sociais. Chama a atenção, viu, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, material apreendido no apartamento desse facínoro de 64 anos de idade que era solteiro e não tinha filhos. Lá havia, por exemplo, brinquedos, né, para atrair as crianças, muito material de filmagem, né, de gravação, filmadoras e também roupas de criança recém-nascidas ou com meses de vida, minha cara Nicole. De embrulhar o estômago, né, Viga? Obrigada pelas informações, bom trabalho. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Obrigado, bom dia. Agora são 10h57 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias desta quinta-feira. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Hoje eu vou falar sobre a cistite, sobre a ficção urinária recorrente no adulto jovem. É muito comum a menina, quando tem a iniciação na vida sexual, costuma ter as infecções. Além da orientação de urinar após a relação sexual e outras orientações de higiene mais básicas, é muito importante entender que se você trata uma infecção urinária, você mata uma barreira protetora dessas infecções, que são os lactobacilos, que são dependentes de uma suquinha que fica no revestimento da vagina, e esse suquinha é dependente de estrogênio. Então, primeira coisa que precisa fazer antes de ficar tratando toda hora a infecção urinária é falar com a sua ginecologista para ver como é que está o crescimento e o epitélio vaginal
aonde os lactobacilos habitam. É muito fácil corrigir isso, você pode colocar até transitoriamente um hormônio estrogênio local e depois você semeia com lactobacilos que você pode mandar manipular. Uma vez que a flora bacteriana vaginal com lactobacilos, os bacilos de Borderline estão presentes, fica muito mais difícil você ter essas infecções urinárias. Então, atenção, se está tendo uma infecção atrás da outra, procure o imunologista ou o ginecologista a melhorar a imunidade local, porque a natureza é sábia. Obviamente, o lugar é quente e úmido, ele é propício a cândida, a fungos e também a outras bactérias patogênicas da via urinária feminina. Eu sou o Dr. Zeballos, se cuida e aproveite seu dia. Corpo, mente e espírito, Dr. Zeballos. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 7 em cada 10 brasileiros da classe C querem que a Operação Lava Jato continue. Para 21% dos entrevistados, a ação deve terminar e 5% não souberam responder. O dado consta na pesquisa Data Checkup Brasil Classe C, realizada pelo Instituto Data Popular e divulgada com exclusividade à Jovem Pan. O levantamento mostra que a Força Tarefa tem o apoio de pouco mais da metade dos brasileiros dessa faixa social, 51% que a avaliam como ótima ou boa. Em contrapartida, 27% disseram que a operação é ruim ou péssima. 2% não souberam responder. Na opinião de 74% dos entrevistados da classe C, a Lava Jato é um importante instrumento no combate à corrupção, enquanto 57% acham que políticos e empresários terão um comportamento mais honesto por causa da ação. Por outro lado, 53% consideram que juízes e promotores utilizam a operação para perseguir adversários políticos, enquanto 42% acham que a força-tarefa comete muitos excessos e impede que denunciados tenham direito à ampla defesa. A pesquisa apontou ainda que a maioria dos entrevistados tem a percepção de que há corrupção nos 3 poderes e no empresariado brasileiro. 92% dos brasileiros acham que há muita corrupção no poder legislativo. 86% tem essa mesma ideia do poder executivo, número próximo dos 80% que acham que o poder judiciário é corrupto. Em relação ao empresariado, 87% acham que há corrupção no setor. A pesquisa ouviu 1.020 pessoas com 16 anos ou mais e que tenham renda entre R$ 1.646,95 e R$ 4.144,77. As entrevistas ocorreram nas 33 cidades mais populosas do país entre os dias 4 e 18 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, e é a respeito dessa pesquisa que eu converso agora com o Márcio Falcão, que é gerente de pesquisa e inteligência de mercado do Data Popular. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Nicole, e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Márcio, eu queria começar te perguntando se esse resultado a respeito do apoio ainda da classe C, né, a Operação Lava Jato, se de alguma forma esse resultado surpreendeu vocês, principalmente agora que a gente veio em meio a Vaza Jato, né, como se definiu aí popularmente a respeito dos vazamentos que ocorreram da Operação Lava Jato, também em meio a algumas derrotas que a operação tem sofrido no Supremo Tribunal Federal. Como que vocês viram esse resultado? Primeiro, Nicole, essa é uma primeira pesquisa que deriva de um novo produto do Data Popular, que é o Data Checkup Classe C. Né? Data Checkup Brasil Classe C, que é um estudo focado na classe C do país, que representa praticamente aí 51% da população brasileira.
Nós não temos um histórico de pesquisas anteriores sobre essa mesma pergunta, tá? Mas mostra ainda um apoio muito forte desse segmento da população, que cresceu muito nos últimos anos, e a ideia é que eles estão apoiando demais, praticamente 74% dessa população apoia a continuidade da Lava Jato. A pesquisa se chama Data Checkup Brasil Classe C. Por que especificamente a população da classe C? E quem é essa população também, né? Qual é o perfil dessa população? O Data Popular, nesses seus 17 anos de existência, ele se especializou em estudar esse público da classe C. Nós trabalhamos numa faixa de renda de classe C entre famílias que têm uma renda domiciliar entre R$ 1.600, R$ 1.700. Família, não pessoa. Renda familiar, renda domiciliar. E que até R$ 4.200. A gente está falando aí de praticamente 51% da população brasileira. É uma classe, é um segmento da população que cresceu muito nos últimos anos, seu poder de consumo. Obviamente, sofreu um pouco com a crise dos últimos anos, com a queda da economia, mas a gente aposta muito que vai ser novamente a protagonista de um eminente crescimento econômico. Eu quero falar depois com você a respeito dessa questão econômica que vocês perguntaram, mas ainda sobre a Lava Jato, a gente teve também resultados críticos da operação, né? Nessa primeira avaliação. O que a gente pode apontar de mais crítico é o que, quando a gente pergunta para as pessoas o quanto a Lava Jato prejudicou a economia do país. 51% deles acreditam que não prejudicou a economia do país, enquanto que 43% dá quase aí uma margem de erro. Nós entrevistamos 1.020 pessoas no Brasil todo, dá quase um empate técnico, né? 43% das pessoas entrevistadas acreditam que a Operação Lava Jato prejudicou a economia do país. A margem de erro é de 3 pontos, né? A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. E as pessoas que querem a continuidade da operação, como que é um número maior, né? Superior aí? É um número maior, em torno de 74%, né, que avaliam de forma positiva que deve continuar a operação, enquanto que, por exemplo, a gente tem alguns segmentos em que esse índice é maior. Por exemplo, entre as mulheres, 79% delas acreditam que a operação deve continuar. Então, conforme o segmento que a gente avalia, há avaliações mais positivas ainda para a avaliação da Lava Jato. E agora, falando sobre economia, embora a diferença não seja tão grande, o número dos otimistas em relação à economia em 2019 e no ano que vem é superior também à dos pessimistas. Exato, né? Nós perguntamos qual era a expectativa dele em relação à melhora ou piora da economia para o próximo ano. Ainda que haja um empate técnico, os dados apresentam que 38% dessa população entrevistada avaliam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. E enquanto que 33%, ali 5 pontos percentuais a menos, acreditam que vai piorar. E aí você tem um estável aí relativamente grande, mas há um movimento mais de otimismo junto a essa classe C. Tem também, Márcio, um dado nessa pesquisa, a Data Checkup Brasil Classe C, que me chamou bastante atenção, acho bem interessante e já explico o porquê, do consumo de mídia. 93% disseram que tem celular, né? E a maior parte, mais de, se eu não me engano, salvo engano, 68%, tem smartphone. E também, vocês também perguntaram a respeito das redes sociais. 72% disseram ter Facebook, 52% disseram ter uma conta no Instagram e olha só, 84% disseram ter uma conta também no WhatsApp. Em meio a essa crise de fake news que a gente vive, é importante ter esses dados, né? É importante. Primeiro, tem uma questão forte do consumo, né? A classe C, ela cresceu muito pautada no consumo nos últimos anos. Dá para apontar desde o Plano Real, quando ela começa a se inserir mais no mercado de consumo, após políticas sociais, crescimento da renda, ela passou a adquirir muito os bens de consumo, né? Bens de consumo mais duráveis, e o celular foi o grande protagonista no bolso desse consumidor. Então, como você já disse anteriormente, 93% deles possuem celular. E quando você avalia o total, 70% da população possui um smartphone. Então é um número... Que é por meio do qual é possível, né? O celular mais antigo não tem essa possibilidade. Exatamente, exatamente. E o que também a gente observa é que 62% deles possuem um plano pré-pago. Ainda o pré-pago domina muito
esse público. E também cerca de 70% possuem um plano de dados de uma operadora. Quer dizer, as pessoas acessam o celular por meio de um plano de dados pago, né, e não por meio de um Wi-Fi, por exemplo, que possa ter na rua ou em algum estabelecimento como cafés, lanchonetes. Também, aí sobrepõe, mas assim, o plano de dados de uma operadora está muito presente no consumo desse público. E, Márcio, o celular também é como você estava falando agora há pouco, né? O celular é uma coisa simbólica, né? Quando a gente fala atualmente de consumo, o iPhone, por exemplo, ou os smartphones mais avançados, a gente sabe que tem um preço mais elevado, mas mesmo assim as pessoas fazem dívidas ou parcelam, enfim, mas adquirem esse aparelho, né? Esse objeto que é simbólico, né, para a classe C. O que a gente observa sempre foi, num primeiro momento, dentre vamos dizer assim, a cesta de consumo desse público, o celular foi um dos produtos aspiracionais que mais cresceram, né? Então tem uma questão toda de status, questão de informação, de localização, toda a funcionalidade de um aparelho celular, e depois com o advento dos planos de dados da internet, né, junto a esses celulares, aplicativos, ele já é um forte usuário de aplicativos bancários também. Como você disse anteriormente, praticamente mais de 70% já possui o Facebook e utiliza também pelo celular. Então, ele é muito... dentro da sua cesta de consumo, ele financia. Então, ele tem o seu cartão de crédito, ou ele tem um cartão de loja em que ele parcela em 10, 12 vezes, mas ele adquire um smartphone. É um dos bens de necessidade mais, assim, prioritários na bolsa de consumo da classe C. E, Márcio, para a gente fechar, eu queria falar com você a respeito também das perguntas que vocês fizeram sobre a situação econômica daquela pessoa, do entrevistado, né? Se ela estava endividada, se ela ficou com o nome sujo, se ainda está com o nome sujo. Quais dados você destaca para a gente? A gente destaca que, por exemplo, nos últimos 12 meses, 2/3, praticamente 65% dessa população cortou algum tipo de despesa. Então, quer dizer, para segurar na crise, ele segurou algumas despesas. Ou então trocou algum produto mais caro por um mais barato? Também. É o que a gente chama desse público, que a gente chama internamente dentro do Data Popular, é um sujeito mais camaleão. Ele se vira nos 30, vamos dizer assim. Então, ele sabe se virar quando o assunto é consumo, né? Ele substitui por uma marca de premium price para medium price. Então, ele sabe mexer um pouco na sua bolsa de consumo, na sua cesta de consumo. E a gente observou também que 1/3 deles teve o seu nome negativado, infelizmente. Então, a gente faz parte aí dessa massa aí de desempregado. E grande parte desses que tiveram seu nome negativado, 75%, ou seja, 3/4 desse público ainda não conseguiu limpar o seu nome. Mas ele é otimista, né? É o importante também. É o que é importante, só até dando uma outra informação, claro. Se 38% acreditam que a economia vai melhorar e 33% que vai piorar, quando a gente pergunta para esse entrevistado, e a sua renda vai melhorar nos próximos 12 meses, 53% acreditam que sim e 14% acreditam que não. Entre que acredita muito e acredita. Ou seja, ele é muito mais otimista consigo mesmo do que com a própria economia. E é importante que quanto melhor for a situação de cada um, né? Significa que a situação de todos também está melhorando. E só pra gente fechar, a questão da metodologia. Quantas pessoas foram entrevistadas? Foram 33 cidades, né, mais populosas do país. Esse novo produto que nós estamos apresentando no mercado, o Data Checkup Classe C Brasil, Data Checkup Brasil Classe C, né, que a gente falou anteriormente, ele entrevistou 1.020 pessoas em todas as regiões do país, nas 33 maiores cidades em termos de população. Então, nós cobrimos todo o país, uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E as pessoas têm 16 anos ou mais, de 16 ou mais, exatamente. E são de classe C, naquela faixa renda que a gente mencionou. Qual que é mesmo, só para a gente frisar? Um piso de renda domiciliar em torno de 1.700, 1.600 até 4.200. Tá certo. Eu conversei agora então com o Márcio Falcão, que é gerente de projetos do Data Popular. Márcio, obrigada pelas explicações, pela conversa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Nicole, e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, bom dia para você. Bom dia. Um estudo revolucionário do Instituto Just Facts
descobriu que, levando em conta toda a renda, caridade e benefícios assistencialistas não monetários, como moradia, alimentos subsidiados, os 20% mais pobres dos americanos consomem mais bens e serviços do que a média nacional de todas as pessoas nos países mais ricos. Um resumo foi escrito pela FI e publicado pela Gazeta do Povo. Em outras palavras, se os pobres norte-americanos fossem um país, este país seria um dos mais ricos do mundo, mais rico do que muitos países europeus, inclusive. O estudo foi analisado pelo Dr. Henrik Schneider, professor de economia da Universidade Nordacademy da Alemanha e economista-chefe da Federação Suíça de Pequenas e Médias Empresas. E depois de examinar os dados e a metodologia do Instituto Just Facts, ele concluiu: o estudo é sólido e segue os padrões acadêmicos. Pessoalmente, acho que ele oferece um olhar valioso sobre a pobreza e contribui consideravelmente para esse campo de pesquisa. O estudo foi feito como uma reação a um editorial do New York Times afirmando que os Estados Unidos tinham mais pobreza do que o México. Fake news, como muito que sai do New York Times. A prova mais robusta contra a retórica do Times é uma nota registrada em cima dos dados da OCDE quanto às taxas de pobreza. A nota explica que a taxa mede a pobreza dentro dos países e não entre os países. Diz a nota ainda que os números representam grupos de pessoas com menos da metade da renda média em seu próprio país e que, portanto, dois países com a mesma taxa de pobreza podem ser bem diferentes em termos de renda relativa dos pobres. A verdade vem à tona quando essa medição da OCDE determina uma taxa de pobreza maior nos Estados Unidos, 17,8%, do que no México mesmo, 16,6%. Mas os dados do Banco Mundial mostram que 35% da população mexicana vive com menos de $5,50 por dia. Nos Estados Unidos, esse número é de apenas 2%. As medições da pobreza relativa, como mencionada pelo New York Times, podem enganar se a pessoa que as mostra não responde à pergunta: pobre em comparação a quem? Medições absolutas, como a quantidade de pessoas com renda abaixo de certo nível, são mais diretas e esclarecedoras. O pobre americano, na média, tem casa, carro, smartphone, moderna, televisão de tela plana, micro-ondas, ar-condicionado. A renda média familiar americana gira em torno de 55, 60 mil dólares por ano. E para ser considerado um pobre, a renda deve ser menos da metade disso, ou seja, algo ali em torno de 20 mil dólares por ano, que é o câmbio atual, dá mais de 80 mil reais por ano. Ou seja, 6.500 reais por mês. Quanta miséria, não é mesmo? É um pobre que mataria de inveja um sujeito de classe média ou média alta do Nordeste brasileiro. Advogado do autor do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro rechaçou a reabertura do caso. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira sustenta que o julgamento já transitou em julgado e que não há espaço para recurso. Segundo Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, é politicamente conveniente que o assunto não morra. Nesta terça-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o julgamento da proteção de sigilo bancário do advogado, que também se recusa a revelar quem o contratou. Ricardo Salles celebra dados do INPE que revelam a queda nas queimadas. O ministro do Meio Ambiente utilizou as redes sociais para celebrar a medição feita pelo Instituto, que revela a diminuição nos focos de incêndio na Amazônia. Por meio do Twitter, ele postou a mensagem: menor número de queimadas para o mês de setembro desde 2013. Salles está em viagem pela Europa e tem buscado desfazer a má imagem da política ambiental brasileira. Organização Mundial do Comércio reduz a menos da metade a estimativa de crescimento do comércio global neste ano. Baixou de 2,6% para 1,2% a projeção do comércio internacional. Isso resulta da escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, além do crescimento mais lento das economias nacionais. O relatório da OMC admite que as perspectivas sombrias para o comércio são desencorajadoras, mas não inesperadas. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, poderá ir à Câmara dos Deputados para explicar a tentativa de assassinato do ministro Gilmar Mendes. Destaque de Vitor Brown.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um convite para ouvir Rodrigo Janot, mas rejeitou chamar Deltan Dallagnol. A ideia é que o ex-procurador-geral da República explique a revelação feita por ele de que teria tentado matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em 2017. A oposição, no entanto, também queria a presença do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. O autor do requerimento, a Rodrigo Janot, deputado delegado Pablo Oliva, do PSL do Amazonas, afirma que não tem sentido chamar outros citados. Se a gente colocar apenas a convocação para o convite, no caso, para o ex-procurador Janot, acredito que vamos chegar no consenso em todos os partidos e não faremos disso aqui um palanque ideológico. Ao rejeitar o convite a Deltan Dallagnol, o deputado delegado Pablo Oliva concordou em retirar o nome do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a convocação de Deltan Dallagnol, mas foi voto vencido. Eu não creio que Deltan Dallagnol mereça qualquer proteção ou quem quer que seja. Acho que nós devemos ter a oportunidade de não escolher só, mas verificar quem interessa para a verdade. A deputada Maria do Rosário e outros integrantes partidários vão discutir na semana que vem a possibilidade de fazer um requerimento específico para Deltan Dallagnol. A ida de Rodrigo Janot à CCJ não tem data marcada e o ex-procurador-geral não é obrigado a aceitar o convite. Congresso mantém veto presidencial ao projeto que determinava prazo de 180 dias após concessão de liminar para que o STF julgue o mérito de uma ação. O prazo proposto valeria para ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e mandado de segurança. O argumento do governo é que o prazo abre a possibilidade de a liminar perder a validade apenas porque o mérito deixou de ser analisado no prazo. Isso poderia prejudicar a parte beneficiada pela liminar, ainda que ela não fosse responsável pela demora para o julgamento de mérito. Na Câmara dos Deputados, houve 85 votos contra o veto e 288 votos a favor. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, se posicionou pela derrubada do veto. E de forma monocrática, um ministro do Supremo Tribunal Federal decide uma inconstitucionalidade, aceita uma liminar e simplesmente senta em cima dela durante anos e anos. Nós, enquanto legisladores, não podemos mais admitir o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. O quórum para derrubar um veto é de maioria absoluta em ambas as casas, 257 deputados federais e 41 senadores. O deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, defendeu a liberdade do judiciário. O juiz tem que ter a liberdade de dar as suas decisões, tempo e prazo. Nós não podemos limitar prazo de uma cautelar de um juiz ou de uma corte. Por isso, sempre defendemos a liberdade e o fortalecimento de todos os poderes e não a interferência no poder judiciário. Após a última votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encerrou a sessão e convocou uma outra para terça-feira, às 14h, com a pauta remanescente. Há ainda um veto pendente sobre o projeto de lei que estabelece novas regras para as eleições municipais de 2020. Um dos trechos vetados acaba com a referência de 30% do montante destinado a emendas impositivas de bancada para a composição do fundo. Assim, caberia à Lei Orçamentária de 2020 definir o valor do fundo sem tomar como parâmetro esses 30% do valor global das emendas. No projeto de lei do orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro, são destinados 2 bilhões e 54 milhões de reais para as eleições municipais. Em relação ao pleito de 2018, o aumento proposto é de 48%. Se seguisse o referencial de 30%, o total deveria ser de 2 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura suspendeu 33 marcas brasileiras de azeite de oliva. Camila Yunis.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Agricultura anunciou a suspensão de 33 marcas brasileiras de azeite de oliva. A Operação Isis, que teve início em 2016, encontrou nos produtos mistura de óleos como de soja que não tiveram as origens identificadas. Os lotes irregulares são referentes aos anos de 2017 e 2018. Esta não é a primeira vez que o Ministério encontra fraudes em azeites comercializados no Brasil. Em abril do ano passado, 46 marcas adulteraram a composição do produto. O coordenador de fiscalização de produtos vegetais do Ministério da Agricultura, Cid Roso, afirmou que a probabilidade destes lotes ainda estarem à venda é pequena, pois grande parte já foi destruída. Ele ainda alertou sobre a participação dos supermercados nas fraudes. Segundo Roso, os estabelecimentos foram avisados sobre as irregularidades, mas muitos continuam vendendo os azeites adulterados por causa do preço baixo. A expectativa do Ministério da Agricultura é que no próximo ano as inspeções da qualidade dos azeites sejam mais rigorosas. O senador e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, passou por uma cirurgia cardíaca nesta quarta-feira. O destaque internacional é da repórter Lívia Fernanda. O senador e pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, foi submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira por causa de uma artéria entupida no coração. Sanders estava viajando para um fórum sobre armas em Las Vegas quando passou mal. O político de 78 anos foi internado e forçado a cancelar temporariamente os compromissos de campanha. Um assessor de Bernie Sanders disse ao The New York Times que ele se sente melhor do que nunca. No Twitter, Sanders afirmou que estava feliz por ter bons cuidados de saúde e que ninguém deve ter medo de ir à falência se isso ocorrer. O democrata finalizou dizendo Medicare for All, em referência ao programa de saúde fornecido pelo governo americano para pessoas acima de 65 anos, alvo de críticas do presidente Donald Trump. Bernie Sanders é o pré-candidato mais velho do Partido Democrata e está na disputa com outros 19. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que julga as ações da Operação Lava Jato em segunda instância, diz que Lula não é bem-vindo em Curitiba. Segundo o desembargador federal Vitor Laus, o ex-presidente desvaloriza os imóveis no entorno da Polícia Federal na capital paranaense, onde ele cumpre uma pena. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Laus ressaltou que o petista desfruta de situação especialíssima na prisão. Para ele, é uma situação extraordinária o fato de Lula rejeitar a progressão de pena, lembrando que não é ele quem administra o sistema judiciário. O jornal revela que Donald Trump teria sugerido atirar nas pernas de imigrantes. Segundo o The New York Times, o presidente norte-americano teria realizado uma reunião com assessores em março deste ano com o objetivo de conter o fluxo imigratório na fronteira. Entre as alternativas apresentadas por ele estavam fosso com cobras e jacarés, um muro eletrificado e tiros nas pernas dos refugiados. A revelação foi feita por interlocutores presentes no encontro e consta num artigo adaptado do livro Guerras de Fronteiras, por dentro do ataque de Trump à imigração. Atividade industrial recua em países de economia avançada. Nos Estados Unidos, a taxa caiu em setembro ao mais baixo nível em uma década. No terceiro trimestre, a produção industrial ficou abaixo dos níveis de há um ano em 36 economias avançadas. Indicadores mostram que é a queda geograficamente mais significativa em 7 anos. O presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para aprovar o teto de gastos de campanhas para que os limites sejam válidos no ano que vem. Reportagem de Natasha Mazaro. Senado aprova projeto de lei que estabelece teto de gastos para as campanhas políticas nas eleições municipais de 2020. O texto vai para a sanção presidencial e precisa ser publicado no Diário Oficial até sexta-feira para que as medidas sejam válidas no pleito do ano que vem. Os senadores aprovaram a proposta que foi votada na Câmara dos Deputados na terça-feira. O projeto de lei determina que os limites de gastos devem ser os mesmos praticados nas últimas eleições municipais, corrigidos pela inflação. Em 2016, os valores totais variavam de 108 mil a 45 milhões e 400 mil reais.
Nas disputas que forem ao segundo turno, haverá um acréscimo de 40% nos recursos. No plenário do Senado, não houve debate sobre o tema. A proposta foi votada de maneira simbólica. O relator do texto, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, incluiu ao projeto um limite ao autofinanciamento de campanhas. É o texto aprovado lá na Câmara que vem acrescido de mais um parágrafo. Acrescenta no artigo 23 o parágrafo 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral fixou pela primeira vez um limite de gastos para as campanhas dos candidatos a vereador e prefeito. O cálculo foi baseado nas prestações individuais de contas da campanha eleitoral de 2012 e cada município recebeu um limite próprio para cada cargo. Agora são 11h29 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. Continue com a gente e até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e os jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Muito bom dia para você que chega agora. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11h33. Vamos às principais notícias da manhã desta quinta-feira com o nosso Top 10.
Caso Marielle Franco. Polícia Civil prende mulher e cunhado de ex-PM acusado de assassinar a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal. STF adia a decisão sobre alcance de tese que afeta a Operação Lava Jato. Novo PGR. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que COAF e Ministério Público compartilhem dados. Bloqueio na universidade. Alunos fecham entradas da Federal de Santa Catarina em protesto contra corte de verbas. Reforma da Previdência. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que segundo turno da reforma deve ser após o dia 15. Irregularidades no azeite. Governo suspende venda de 32 marcas do óleo vegetal. Caos no Iraque. Atos contra a corrupção em Bagdá chegam ao 3º dia com 18 mortos. Tufão na Coreia do Sul. Vento e fortes chuvas deixam mortos e desaparecidos na cidade portuária de Busan. Libertadores. Flamengo e Grêmio empatam e finalista será conhecido no dia 23 no Maracanã. Brasileirão. Corinthians bate a Chapecoense e se consolida no G4. A Justiça determinou a soltura da primeira pessoa presa por ataque hacker a autoridades. Reportagem de Afonso Marangoni. A Justiça soltou nesta quarta-feira Suelen Priscila de Oliveira, suspeita de envolvimento na invasão ao celular de centenas de autoridades. Ela é a primeira pessoa ligada ao caso a ser liberada. Suelen foi presa no dia 23 de julho, junto com outros 3 suspeitos, Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos e Danilo Marques. Eles foram detidos no âmbito da Operação Spoofing, que apura os ataques a telefones de nomes, como o do coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. A autorização para que Suelen fosse liberada foi concedida por unanimidade pelos desembargadores da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No entanto, ela terá de cumprir uma série de medidas cautelares, como entregar o passaporte, não se comunicar com os investigados no caso e ficar em casa das 8 da noite até às 6 da manhã. Suelen é namorada de outro preso na operação, Gustavo Henrique Elias Santos. O advogado que defende o casal, Ariovaldo Moreira, chegou a pedir a soltura dele, que foi negada. Também nesta quarta-feira, a Justiça Federal determinou a quebra do sigilo de um endereço de e-mail que teria sido meio de contato entre o diretor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, e 2 suspeitos dos ataques. De acordo com a TV Globo, o e-mail foi criado a pedido de Glenn para a troca de mensagens com Luiz Molição, que teria atuado diretamente nas invasões, e Walter Delgatti Neto, o principal suspeito no caso. Molição foi preso como uma pessoa na 2ª fase da Operação Spoofing, deflagrada no mês passado. O pedido de quebra de sigilo foi feito pela Polícia Federal e autorizado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Essa autorização vale somente para a PF ter acesso a esse e-mail e não representa a quebra de sigilo telemático do diretor do The Intercept. Em depoimento à Polícia Federal, Molição afirmou que recebeu de Delgatti Neto um celular para que ele pudesse tratar das invasões ao aplicativo Telegram e para entrar em contato com Glenn Greenwald. Segundo investigadores, a PF identificou a voz de Molição em áudio do último dia 7 de junho, conversando com Glenn e fazendo menção ao grupo que invadiu mensagens de várias pessoas. Em interrogatório, Molição afirmou que foi orientado por Delgatti Neto sobre o que dizer para o diretor do The Intercept Brasil. O estado de São Paulo tem 9 mortes por sarampo confirmadas em 2019. Vamos ao destaque da repórter Natasha Mazaro. Mais 4 mortes por sarampo no estado de São Paulo foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, neste ano, já são 9 pessoas que morreram por complicações da doença. As vítimas confirmadas são um bebê do sexo feminino com 11 meses, uma mulher de 46 anos com condições de risco, uma mulher de 59 anos sem histórico vacinal e um homem de 25 anos também sem registro de vacinação. O número de casos confirmados de sarampo no estado subiu. São 5.411.
um aumento de mais de 5% comparado à semana passada. Para aumentar a imunização, uma nova campanha de vacinação será lançada na semana que vem. A meta é alcançar crianças de 6 meses a 5 anos que ainda não foram imunizadas. As doses estarão disponíveis nos postos para este público até o dia 25 de outubro. A campanha também terá uma segunda fase. Dessa vez, será focada em jovens de 20 a 29 anos e acontecerá entre os dias 18 e 30 de novembro. Aplicativo criado para usar serviço de ônibus de alto padrão é considerado ilegal pela Prefeitura de São Paulo. Vitor Moraes. A gestão Bruno Covas vem tendo um desentendimento com a startup Ubus, que funciona como se fosse um Uber, só que de ônibus. Na visão da prefeitura, a empresa de tecnologia é clandestina e não pode atuar. De acordo com a nota da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, o serviço Ubus não está credenciado, portanto, não garante a segurança dos munícipes. Agora, o outro lado. A startup foi apresentada na semana passada durante a Arena NTP, evento nacional de mobilidade. Inclusive, o diretor operacional do Ubus, Vitor Gonzaga, explicou para o repórter e colega da Jovem Pan, Marcelo Matos, como funciona o aplicativo. O cliente ele entra no aplicativo, ele faz a consulta dessa rota, que chama 376, e aí ele vai ver o ponto de embarque e o ponto de desembarque. Então já existem esses pontos, né, dentro do corredor de ônibus e vai facilitar bastante porque ele olha aquele ponto, ele vai para aquele local e ele só aguarda o ônibus chegar. A gente criou uma solução, na verdade, para atrair mais ainda o usuário, né, o usuário de aplicativo e o cliente que utiliza o ônibus normalmente. A Ubus explica que é uma startup de tecnologia e por isso não entende por que a prefeitura suspendeu o uso do aplicativo. Um detalhe é que a empresa não possui veículo próprio. A concessionária, no caso a Metra, é que presta todo o serviço de transporte e auxílio para o usuário. Resta agora esperar os próximos capítulos. Caixa solicita que contas do Corinthians sejam bloqueadas pela Justiça. O banco encaminhou o pedido um dia após ter solicitado a execução da dívida de 536 milhões de reais, referente à construção da Arena de Itaquera. A ação deve ser analisada pelo juiz Vitório Diúzio Neto, da 24ª Vara Federal de São Paulo. As contas da Arena Itaquera, responsável pelo estádio, podem ficar bloqueadas até atingir o valor devido. E o Corinthians busca uma renegociação com o banco. Inadimplência em setembro aumenta entre famílias com rendas de até 10 salários mínimos. O índice passou de 27,4% em agosto para 27,6% no mês passado. Já entre famílias de maior renda, houve redução, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Caiu de 10,9% para 10,8%. Transporte hidroviário no Brasil usa apenas 1/3 da rede potencial. Estudo da Confederação Nacional do Transporte considera navegáveis 63 mil quilômetros dos rios brasileiros, mas apenas 19.500 quilômetros são usados, ou 31% daquele total. O frete do transporte hidroviário é 60% menor que o rodoviário e 30% inferior ao ferroviário. As vendas de veículos novos no Brasil subiram 10% em setembro. Marcelo Matos. Vendas de veículos crescem 10% sobre janeiro a setembro do ano passado. Foram emplacados em setembro 234 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus, alta de 10% sobre o mesmo mês de 2018, mas queda de 3,5% sobre agosto passado. O vice-presidente da Anfávia, Gustavo Bonini, destaca o mercado de caminhões com um registro de elevação nas vendas de 39%. Vem mostrando essa reação, a gente vê que esse não só o agronegócio, mas eventualmente construção, infraestrutura, vem trazendo esse número, vem mostrando a reação do segmento de extra, pesado e agora de médios. Queria dar destaque a esse crescimento. A base baixa de 2018 é ressaltada, além da greve dos caminhoneiros, que levou empresários a buscar frotas próprias. Mas no acumulado de 2019, as vendas de caminhões cresceram 40%, com a expectativa de chegar a 102 mil pesados até o final do ano.
A Amazon está lançando uma versão em português da assistente pessoal Alexa. Carlos Aros. Há algum tempo começamos a interagir com assistentes pessoais embarcados em nossos smartphones e computadores. Tempo depois, os assistentes migraram para outros dispositivos e encontraram abrigo nas caixas de som inteligentes. São 100 milhões de aparelhos como esses espalhados em casas e escritórios ao redor do mundo. E milhões de pessoas conectadas aos assistentes pessoais que habitam essas caixinhas com design moderno e alta tecnologia. A líder mundial neste segmento é a Amazon, seguida pelo Google e pelo gigante chinês Alibaba. Para os usuários brasileiros, que já estão acostumados com essa relação com os assistentes pessoais, uma nova fase começa neste mês de outubro, com o lançamento da Alexa em português. O desembarque da assistente pessoal da Amazon no mercado brasileiro vai acirrar ainda mais a disputa com o Google Assistant. Assim como ocorre com outros assistentes pessoais, a Alexa precisa estar em um aplicativo no seu smartphone ou em um dispositivo como as caixas de som inteligentes que a Amazon está lançando no mercado brasileiro, o Echo Dot e o Echo Show. É possível ouvir notícias, e aqui vale uma dica para você, ouvinte internauta. É possível pedir para a Alexa sintonizar a Jovem Pan. Músicas, gerenciar a agenda, usar aplicativos para pedir comida, carros e até controlar a iluminação e outros aparelhos na sua casa usando a ajuda da Alexa. A crescente preocupação com casos de violação de privacidade de usuários fez a Amazon lançar um site específico com informações para que as pessoas gerenciem as informações que a assistente pessoal armazena, como, por exemplo, a gravação da fala do usuário enquanto interage com a Alexa. O site é amazon.com.br/privacidade da Alexa. E o processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos continua rendendo muita discussão. Vamos a Nova York saber das atualizações deste caso com a repórter Mariana Gengiacomo. Oi, Mari, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Kurt Volker renunciou ao cargo de enviado especial dos Estados Unidos para negociações com a Ucrânia na semana passada, um dia depois da divulgação do relatório com a denúncia contra Donald Trump, que deu origem ao processo de impeachment. De acordo com o relatório, Kurt Volker estaria trabalhando para conter os danos dos esforços do advogado de Trump, Rudolph Giuliani, em pressionar o presidente da Ucrânia para investigar membros do partido da oposição, o Partido Democrata. Então, hoje, Kurt Volker deve prestar depoimento em uma audiência a portas fechadas na Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos. E ontem, Donald Trump deu uma entrevista coletiva. Ele falou a repórteres na Casa Branca, em Washington. Claro, se defendeu de todas as acusações, voltou a dizer que a ligação telefônica com o presidente da Ucrânia foi perfeita, nas palavras dele. Disse que não houve nada de inapropriado ali. Também falou que todo esse processo de impeachment é uma farsa e acusou a imprensa de espalhar mentiras. Trump também voltou a criticar o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, Adam Schiff, que está à frente do processo de impeachment. Disse que Schiff deveria ser investigado por traição e deveria renunciar ao cargo. Agora, ontem, o democrata Joe Biden, que também é uma das peças-chave, uma das principais figuras nessa história do impeachment, também fez um pronunciamento. Horas depois de ter sido criticado por Trump nessa entrevista coletiva, Joe Biden disse que Trump não irá derrubá-lo. Ele disse o seguinte: Trump não irá me destruir, não irá destruir a minha família, seus apoiadores também não irão me destruir, não importa quanto dinheiro gastem para isso. Então, a gente lembra, que toda essa história começou porque o Trump fez uma ligação para o presidente da Ucrânia, pedindo para que o presidente investigasse se Joe Biden teria tentado ali interromper, evitar uma investigação sobre a contratação do filho dele, Hunter Biden, por uma empresa de gás ucraniana. É que a época em que Hunter Biden foi contratado por essa empresa de gás, ele não tinha ali experiência no ramo, o pai dele ainda era vice-presidente de Barack Obama, então isso levantou algumas suspeitas à época. E o Trump queria voltar a
essa história. Mas agora ele é acusado, então, de ter tentado conseguir uma interferência estrangeira nas eleições do ano que vem, já que com essa investigação poderia conseguir vantagem, poderia conseguir prejudicar a imagem de Joe Biden, que é um dos possíveis rivais políticos de Trump nas eleições do ano que vem. O Partido Democrata tem cerca de 19 pré-candidatos para as eleições do ano que vem e Joe Biden é o principal deles, né? A gente lembra, inclusive, que um desses pré-candidatos democratas, Bernie Sanders, que também está ali entre os principais pré-candidatos, passou mal nessa semana, precisou ser internado e passar por uma cirurgia para colocar estentes no coração. Isso por causa do bloqueio em uma artéria, né? E aí o porta-voz da campanha disse que ele está bem, está se recuperando bem, mas teve que cancelar todos os eventos relacionados à campanha eleitoral. Então a gente tem aí um pré-candidato do Partido Democrata que não deve mais fazer campanha por um certo tempo, aí pelo menos enquanto se recupera dessa cirurgia. Eu continuo aqui acompanhando esse cenário super movimentado nos Estados Unidos e volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Obrigada, Mari. Qualquer novidade você volta com certeza aqui com a gente. E a gente continua falando do cenário internacional porque um ataque à faca contra policiais deixou 5 mortos no centro de Paris, como eu havia conversado mais cedo com o Vitor Brown, e ele está de volta aqui ao meu lado. Vitor, bom dia para você. Você tem um entrevistado aí para trazer aqui no Jornal da Manhã, segunda edição? Exatamente. Para a gente falar melhor sobre esse ataque que aconteceu em Paris, agora pela manhã, no horário de Brasília, começo da tarde, lá na França, a gente conversa agora com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Como vai, professor? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Ô professor, esse ataque acontece um dia depois de uma grande manifestação que houve ontem em Paris e em outras partes da França contra a reforma da Previdência francesa e uma reclamação principalmente dos grupos de militares, né? Os policiais se mobilizaram contra as mudanças nas regras de aposentadoria. Será que isso pode ter alguma relação? Será que a gente pode traçar algum paralelo entre esse episódio ocorrido hoje, as mortes de 4 policiais e do autor do atentado hoje no quartel-general da polícia em Paris e a manifestação ocorrida ontem? Não é uma possibilidade a ser descartada, né? Porque os últimos atentados terroristas que ocorreram em Paris sempre nos deram uma sinalização de que teriam as ordens originárias do exterior, seriam atos terroristas decorrentes de algum fator, de algum inconformismo de grupos terroristas internacionais em relação a alguma decisão francesa. Então, por conta desse cenário, sempre a gente busca atores internacionais como aqueles, né, que seriam os causadores. Então, esse é um fato que faz com que a gente não descarte ter uma origem nacional nesse ataque terrorista. E a questão previdenciária no mundo todo, na Europa principalmente, você tem um fator envelhecimento como um fator muito forte nas nações europeias, ou a França não foge à regra, seja algo muito importante para aquela sociedade. Então, a questão da reforma da Previdência, envolvendo aí principalmente os policiais, né, que foram alvos do ataque terrorista, não é uma hipótese a ser descartada. O outro fator que nos faz acreditar que talvez seja realmente um ataque terrorista é o fato de que a maior parte dos ataques, dos últimos ataques que nós tivemos nos últimos anos, eles são ataques que envolvem pequenos grupos ou até mesmo ações individuais, como parece ser o caso. Aqueles grandes ataques terroristas que a gente teve em 11 de setembro e depois aos trens da Espanha na sequência, naquela estruturação de grandes ataques, aquilo ficou praticamente no passado. Houve um desmonte dessas redes internacionais, há uma chance menor de que ataques terroristas de grandes dimensões aconteçam. Então, esses ataques pequenos, como a gente tem com frequência, por exemplo, em Israel, né, ataques inclusive utilizando armas brancas, eles são ataques que cada vez eles vão acontecer mais, então de pequena monta. Então, a gente somando as duas análises, a de que ataques nacionais também acontecem, a gente tem várias histórias aqui para mencionar, vários cases para mencionar, relacionados também ao fato de que é difícil, né, você organizar ataques terroristas de grandes dimensões, porque as autoridades dos países-alvo, como é o caso da França, estão muito mais estruturados, fazem com que a gente tenha realmente chance, né, de que tenha sido um ataque terrorista, sim, de uma pequena dimensão e com grande chance de ser ou ter origem nacional.
Pois é, né, professor? Até porque, como o senhor disse, né, quando são grupos internacionais que promovem esses ataques, geralmente o objetivo é fazer o maior número de vítimas possível. E nesse caso, sem dúvida, como o ataque foi feito com uma faca, né, que é um instrumento que permite um alcance menor, né, por parte do autor do ataque, né? Então a gente é levado a crer justamente nessa possibilidade de traçar esse caminho, né? Porque se ele quisesse matar mais gente, teria usado uma arma de fogo, né? Dá para pensar por aí também? Também dá para pensar, e esses grupos internacionais, como você mencionou, eles têm interesse em grandes repercussões, né? Faz parte, o fator propaganda é um fator que faz parte do ideário de todos esses grupos terroristas internacionais. Então, não é somente o alvo que interessa muito mais, aliás, do que o alvo, a repercussão. Então, você só consegue grandes repercussões ou repercussões que realmente interessem quando você consegue fazer algo que note-se ou que seja considerado extraordinário ou de grande dimensão. Atos assim mais isolados podem estar relacionados. Existem vários casos de ataques terroristas nacionais no mundo todo. A Europa tem essas situações na Espanha, né, agora um pouquinho menos recorrentes, mas você tem conformismo, por exemplo, de grupos separatistas bascos ou mesmo de outros grupos que promoveram durante muitos anos ataques terroristas. Então não está fora do contexto acontecer. E um inconformismo com relação à reforma da Previdência, como é um dos fatores aí que foram mencionados, né? Ou até mesmo já tem um possível autor sendo identificado, um funcionário do setor de informática, ali de um departamento, esses fazem com que a gente tenha realmente uma associação com o inconformismo e um ato terrorista de pequena dimensão que mostre ali uma realidade muito menor do que uma grande realidade internacional. Então, temos efetivamente chance de que seja esse o deslinde. Além disso, os grupos terroristas internacionais, eles não demoram muito em reivindicar autoria, justamente porque o fator propaganda também lhes interessa. Então, mesmo em atos menores, né, a gente teve aí aqueles grandes atropelamentos em Nice, no sul da França, né, e outros ataques terroristas até mesmo nesse mesmo país, eles vinham acompanhados na sequência de uma reivindicação de autoria, o que não é, pelo menos até agora, o caso deste em específico. A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, mas é o que tudo indica que seja algo mais local. Professora, Nicole aqui falando com o senhor, ao mesmo tempo em que é positivo que o número, né, pelo menos é menos pior que o número de vítimas seja aí maior, como o senhor tinha mencionado, né, que desde do atentado às Torres Gêmeas em 2001, o número de vítimas era muito superior e agora esse número tem diminuído, mas ao mesmo tempo também há uma dificuldade um pouco maior da inteligência, né, desses países de conseguir detectar esse tipo de movimentação, não? Sem dúvida. Ataques que são individuais, como talvez seja o caso desse, né? Pode até ter outra origem, outra motivação, mas o que tudo indica tem uma motivação realmente que possa ser caracterizada como um ataque terrorista. O que você tem nesses casos, concordo com você, é uma dificuldade maior de identificação, né? No caso das Torres Gêmeas, foi feito um relatório pelas autoridades onde havia uma série de falhas no diagnóstico. Você já tinha, ou talvez tivesse, como tem encontrado. Você teve um grande financiamento internacional, treinamento dos terroristas para que aprendessem, fizessem cursos de pilotagem. Vários daqueles já eram suspeitos, já estavam no radar dos serviços de inteligência. Então, assim, é muito mais fácil, né, de você encontrar ou identificar um ataque terrorista de grande monta. Tanto é que a gente nunca lembra, mas vários foram desmontados antes de acontecer. As autoridades tiveram mais condição de se prevenir. Em ataques como esses voluntários fica muito mais difícil, né? Porque são ataques menores com uma motivação individual, onde fica mais difícil rastrear. E um outro fator favorece também esses ataques, e é pouco mencionado, que são os serviços de comunicação hoje em dia, né? Você tem a utilização de redes sociais, e não havia, o que você não existia ou não tinha esses serviços há alguns anos atrás. Então, a comunicação de pequenos grupos, ela é muito facilitada hoje em dia, né? Então, você pode ter uma comunicação que faz com que instantaneamente alguém seja motivado a praticar um ato de agressão, sem que propriamente haja ou tenha qualquer tipo de condição das autoridades identificarem a priori ou prioritariamente ou fazerem algum tipo de rastreamento desse tipo de ato.
Ok, ouvimos aqui o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU, falando sobre o ataque ocorrido hoje em Paris, na França. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pela participação. Sempre bom tê-lo aqui. Até uma próxima. Ok, um abraço. Bom, Brau, obrigada a você também pela participação. Ao professor também, muito obrigada. E até a próxima também, professor. Até mais. Tchau, tchau. Bom, agora são 11h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, também se despede. A gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Fique agora com o Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.